Capítulo 27. Verbos potenciais. Quando utilizar os verbos potenciais? Os verbos potenciais expressam condições e não ações como geralmente são expressadas pelos verbos normais. Essas condições, elas denotam a habilidade de uma pessoa em fazer algo ou a possibilidade de realizar uma ação. Como utilizar esses verbos potenciais? Os verbos do grupo 1, uma vez transformados para sua forma maço, basta-se apenas substituir o som da fila E por o som E. Então, vamos ver como que ficaria. Então, na forma maço, o som da fila I substitui-se por E. Hikimasu, hikemasu. Oyogimasu, oyogemasu. Yomimasu, yomemasu. Asobimasu, asobemasu. Hashirimasu, hashiremasu. Utaimasu, utaemasu. Mochimasu, motemasu. Naoshimasu, naosemasu. Os verbos do grupo 2 têm uma forma mais fácil de serem conjugados, de serem transformados para a forma potencial. Uma vez também estando na forma maço, basta-se apenas acrescentar rare antes do maço. Então, vamos a uns exemplos. Na forma maço, basta-se antes do maço acrescentar rare. Então, tate, rare, maço. Oboemasu. Antes do maço, acrescenta-se rare. Oboe, raremasu. Orimasu. Ori, raremasu. E os verbos do grupo 3, que são irregulares, então tem que serem decorados. Kimasu vira koraremasu. Shimasu, dekimasu. Uma vez que os verbos, independentemente dos grupos a que eles pertençam, uma vez que eles foram transformados para a forma potencial, a conjugação deles é semelhante do grupo 2. Então, por exemplo, um verbo que seja, por exemplo, do grupo 1, kaku, quando ele vai para a forma potencial, fica kakeru. Para conjugar, uma vez que ele está na forma potencial, é como se ele fosse do grupo 2. Sayuru e entra teta ou nai. Então, kakeru, kakenai, kakete, kaketa. Mesmo que seja do grupo 3, por exemplo, o verbo kiru, korareru, korarenai, korarete, korareta. E mesmo o verbo suru, que na sua forma potencial fica dekiru, dekinai, dekite, dekita. Os verbos potenciais, quando são solicitados a partícula o para indicar o objeto, uma vez que eles são transformados para a forma potencial, a partícula o é substituída pela partícula h. Porém, isso não acontece com outras partículas, é apenas com a partícula o. Então, por exemplo, quando se está utilizando a forma normal do verbo e é indicado pela partícula o, uma vez que se transforma para a forma potencial, o o é substituído pelo h. Watashi wa nihongo o hanashimasu. Watashi wa nihongo ga hanasemasu. E quando se utiliza um verbo que solicita outra partícula, por exemplo, e ou ni, elas não se alteram mesmo que estejam os verbos nas formas potenciais. Hitori de byoin e ikimasu ka? Hitori de byoin e ikemasu ka? Tanaka-san ni aimasen deshita. Tanaka-san ni aimasen deshita. Quando se trata de verbos potenciais, os verbos imasu e kikimasu
têm algumas particularidades. Eles têm duas formas de serem transformados para a forma potencial, que seria a forma potencial normal, como foi visto anteriormente pelos outros verbos, e uma forma especial. Na forma potencial normal, o verbo kikimasu é um verbo do grupo 1, então a sua forma potencial basta-se substituir o som da fila i por e. Kikimasu, kikemasu. O verbo mimasu é um verbo do grupo 2, então antes do masu se acrescenta are, miraremasu. Na forma especial, os verbos têm uma forma irregular. Kikimasu fica kikoemasu. Mimasu fica miemasu. Mas qual seria a diferença da forma potencial normal e da forma potencial especial desses dois verbos? Na forma potencial normal, que é o kikemasu e o miraremasu, eles indicam que é possível realizar a intenção de ver ou de ouvir. Aqui o falante tem o poder de decisão. Aqui o significado da frase, ele denota a intenção do falante em se realizar a ação indicada pelos verbos. Vamos a alguns exemplos. Shinjuku de ima Kurosawa no eiga ga miraremasu. Agora, em Shinjuku, pode-se assistir a um filme de Kurosawa. Para se poder assistir a esse filme, precisa da intenção, precisa da decisão da pessoa em ir até o cinema e assistir. Então, se precisa da intenção, da decisão da pessoa, se utiliza a forma potencial normal de mimasu, que é miraremasu. Agora, como que ficaria utilizando o verbo kiko? Denwa de tenkyou ga kikemasu. Pode-se ouvir a previsão do tempo pelo telefone. Para se poder ouvir a previsão do tempo pelo telefone, também precisa da vontade da pessoa, precisa da intenção dela em pegar o telefone e realizar a ligação. Se depende da decisão dela, é a forma potencial normal do verbo kikimasu, que é kikemasu. Agora, quando se utiliza a forma especial desses verbos, que é kikoemasu e miemasu, o sentido é o contrário do que foi visto anteriormente. Então, no caso do kikoemasu, indica que um certo som chega aos ouvidos independentemente da vontade da pessoa. Então, no caso anterior, ela tinha o poder de decidir ir ver, assistir o filme do Kurosawa. Aqui, tinha o poder de decidir ouvir a previsão do tempo pelo telefone. Aqui, o som chega independentemente da decisão dela. Então, vamos a um exemplo. Rádio no oto ga kikoemasu. Pode-se ouvir o som do rádio. A pessoa aqui não tem nenhum poder de decisão de interferir no som desse rádio. Ela não tem como alterar a vinda desse som. Ela não tem como mudar o volume desse som ou se ele chega ou não. Ele chega e está dentro do poder de audição da pessoa. Então, se utiliza a forma potencial especial do verbo kiku, que é kikoemasu. No caso do verbo miemasu, indica que um certo objeto está dentro da faixa de visão da pessoa. Então, ao contrário do caso anterior, que ela tinha o poder de decidir ir assistir ao filme. Neste caso,
ela não depende da decisão dela. Então, pelo exemplo, Shinkansen kara Fujisan ga miemasu. Do Shinkansen pode-se ver o Monte Fuji. Então, o Monte Fuji está lá e a partir do ponto onde o falante está, que é o Shinkansen, o Fujisan está dentro do campo de visão da pessoa. Então, é possível se ver o Monte Fuji. Não precisa do poder de decisão da pessoa. Não há a intenção dela, como havia no caso anterior, de se assistir a um filme. Aqui, ele está dentro do campo de visão. Então, se utiliza a forma potencial do verbo mimasu, que é miemasu. Alguns exercícios para praticar o conteúdo estudado neste capítulo. Então, neste exercício, solicita-se que seja transformado a forma potencial kotoga dekimasu para a forma potencial do verbo estudada nesse capítulo. Então, como ficaria? Kantan na Nihon ryōri o tsukuru koto ga dekimasu. Koto ga dekimasu tem que sair. Tsukuru. Tsukuru na forma masu, tsukurimasu. Se tsukurimasu é um verbo do grupo 1. Se é um verbo do grupo 1, o som da fila I muda para E. Tsukuri, tsukuremasu. A partícula O, que indica o objeto, se é utilizado o verbo potencial, muda-se para H. Então, como ficaria? Kantan Nihon ryōri ga tsukuremasu. O próximo. Pasokon o tsukau koto ga dekimasu. Koto ga dekimasu sai. Tsukau, tsukaimasu. Tsukaemasu o vira ga. Pasokon ga tsukaemasu. Próximo. Kado de harau koto ga dekimasu. Koto ga dekimasu sai. Harau, haraimasu. Haraemasu. Kado de haraemasu. Nihonjin no namae o sugu oboeru koto ga dekimasen. Koto ga dekimasen sai. Oboeru, oboemasu. Oboemasu é um verbo do grupo 2. Então, antes do masu se acrescenta rare. Oboe, raremasu. Aqui está na negativa, então fica oboeraremasen. O vira ga. Então fica Nihonjin no namae ga sugu oboeraremasen. O último, nagai yasumi o toru koto ga dekimasen deshita. Koto ga dekimasen deshita sai. Toru, torimasu. Toremasu. Está na negativa e no passado. Toremasen deshita. Então, nagai yasumi ga toremasen deshita. Então, esse foi o capítulo 27 do livro Minna no Nihongo, onde foram estudados os verbos potenciais.